Olá, meu nome é Marcos Alencar, estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate, hoje 9 de fevereiro de 2023, 6h53 da manhã. Bem, ontem aconteceu o 11 de setembro, desculpa, o 11 de setembro no meio jurídico, né? E eu não estou falando só do meio jurídico a nível nacional, Brasil, mas a nível mundial. O Supremo Tribunal Federal, estou lendo aqui a página do Supremo, tá? Não é nenhum canal de notícia. Nesta quarta-feira, dia 8, ontem, né, decidiu que os efeitos de uma decisão definitiva sobre tributos recolhidos de forma continuada perdem seus efeitos no momento em que a Corte se pronunciar em sentido contrário. Por maioria de votos, ficou definido que a perda de efeitos é imediata, sem necessidade de uma ação rescisória. Bem, ontem o Supremo, como eu já anunciei aqui no vídeo anterior, ele simplesmente rasgou, né, ele destruiu com o Instituto da Coisa Julgada, né? A autoridade da coisa julgada ontem, dia 8 de fevereiro de 2023, foi completamente devastada. Eu intitulo essa decisão do Supremo, e peço até desculpas aqui pela palavra forte, como irresponsável. É uma decisão de uma gravíssima irresponsabilidade. E vou explicar aqui rapidamente por quê. Eu acho importante ressaltar, eu vou colocar o link aqui da própria página do Supremo Tribunal Federal, né, e relatar aqui o seguinte: os ministros que entenderam que a decisão ela é de devastar a coisa julgada, de não respeitar sequer que a mudança seja daqui para frente, né, foi por maioria de um voto, e votaram nisso, né, nesse escabroso julgamento, os ministros Gilmar Mendes, André Mendonça, Alexandre de Moraes e as ministras Carmen Lúcia e a presidente, a doutora Rosa Weber. Os outros ministros foram vencidos em relação à modulação, tá, dessa temporalidade. Para complementar o que eu estou dizendo aqui em termos de catástrofe, a manchete de hoje do jornal Valor Econômico, e está lá um artigo bem longo, é assim, está na parte de legislação. União vence disputa no STF e poderá cobrar bilhões de reais em impostos. Ministros decidiram a favor da quebra das decisões judiciais definitivas. O detalhe é que essa cobrança de bilhões de reais, né, ela vai enfrentar uma coisa que é a imprevisibilidade das empresas. Porque a partir do momento que uma empresa ganha na justiça, em definitivo, passa-se o prazo da ação rescisória, ela não vai pagar mais aquele imposto, ela simplesmente não provisiona mais o caixa dela. Por quê? Porque a vitória foi prego batido, ponta virada, foi consagrado. Com essa decisão de ontem do Supremo, que permite que a Receita cobre bilhões de reais das empresas, não só tem essa catástrofe, como tem a segunda catástrofe, de que esse dinheiro não está guardado, não está provisionado. Então, por isso que eu estou intitulando essa decisão como de gravíssima irresponsabilidade. É importante ressaltar: decisão judicial nós temos que cumprir. Isso é o devido processo legal, é o Estado Democrático de Direito. Ainda mais numa época dessa que tanto se fala de golpe. Não será aqui o nosso canal que vai dizer que essa decisão do Supremo ela tem que ser desrespeitada. Não é isso. O que nós estamos fazendo aqui é uma crítica jurídica, técnica, né? Hoje, por descarrego de consciência, eu fui lá no chat GPT e perguntei para ele: escreva um texto sobre coisa julgada, né? Que é exatamente isso que o Supremo desrespeitou. E ele diz o seguinte, ele faz um texto bem longo, mas eu vou ler só o primeiro parágrafo. Abre aspas. A coisa julgada é um conceito fundamental do direito processual que tem como objetivo garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais. Em resumo, a coisa julgada significa que uma questão que já foi decidida definitivamente por um órgão judicial competente não pode ser questionada novamente em futuros
tribunais, a não ser em casos previstos em lei, que não é o caso. Então, assim, quando, repito, intitulo aqui a decisão como irresponsável, eu não estou nem entrando na seara da análise jurídica. A irresponsabilidade é porque o que o Supremo fez ontem pode quebrar muitas empresas. Pode colocar o Brasil numa rota de gravíssima depressão econômica. Então, a irresponsabilidade vem daí. Hoje, eu recebi também o informativo do escritório de Dr. Walter Manzi, né, que faz uma análise. Eu já postei aqui, vou postar também aqui o PDF lá no Trabalhismo em Debate, no nosso grupo de WhatsApp. Mas o que ele está dizendo é exatamente o que eu estou também ressaltando aqui. É que não houve modulação e que a partir do julgamento tudo pode ser cobrado de 30 de 11 de 2007 para cá. Então, assim, imagine uma empresa que tem uma decisão de 2008 e agora a Receita Federal poderá cobrar de imediato com juros e multa. Vamos agora aqui a um outro questionamento que normalmente me fazem. O que é que isso tem a ver com o trabalhismo em debate, com o direito do trabalho, com o processo do trabalho? Ora, tem tudo a ver. Porque na hora que o Supremo Tribunal Federal, de forma, abre aspas, irresponsável, fica aqui a nossa crítica, né, apesar de respeitarmos a decisão, quebra a autoridade da coisa julgada, isso abre um caminho, um flanco, margem, brecha, para que tudo passe a ser discutido. Então, essa flexibilização, essa relativização da coisa julgada, né, ela abre um precedente terrível, catastrófico. O mais interessante disso tudo, tá, é que a forma assim simplista, né, com que foi tratado esse Instituto da Coisa Julgada, declarações de alguns ministros dizendo, não, o Supremo pode rever, pode fazer, como quem diz assim, não está fazendo aqui nada de grave, nada de tão significativo. Como eu disse no último post, os juristas estão se revirando nos seus túmulos, a começar por Rui Barbosa. O que é que pode fazer para resolver isso? Eu sempre trago uma solução. Bem, a solução que eu vejo, e aí quando a gente se depara com coisas tão graves que quem está praticando a gravidade trata de forma simplista, nós também temos que trazer um antídoto simplista. Qual é o antídoto simplista? Ora, o antídoto simplista é o seguinte: o Congresso Nacional, por gentileza, se movimente, se reúna, porque senão a quebradeira vai ser geral. E quando a gente fala em quebradeira, a gente não está falando no bolso dos ricos, a gente está falando da falta de emprego, a falta de pagamento de impostos, é a quebra geral do Estado e também dos mais pobres. Se reúna e aprove uma PEC, dizendo assim, abre aspas, a coisa julgada não pode ser revista em nenhum momento, nem pelo Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas, bate o ponto. Daqui que o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade dessa PEC, nós teremos aí mais uma época de sobrevivência e, quem sabe, tenhamos no plenário do Supremo Tribunal Federal ministros mais conscientes e que consigam enxergar além da vidraça dos seus confortáveis gabinetes, né, e pensem um pouco nas consequências das suas decisões perante a sociedade e o nosso tão amado país. Né? Estou falando aqui, não sou partidarista político, nem do atual governo e nem do antigo governo. Né? Eu deixo isso bem claro, mas eu amo o meu país. Não tenho planos de sair daqui e desejo um Brasil próspero. Infelizmente, essa decisão de ontem, ela tem um cunho catastrófico, irresponsável, e que o Congresso Nacional, que é a expressão do povo, precisa sim agir de imediato e tentar enxugar, né, esse leite derramado para ver se a gente consegue
superar o que está sendo anunciado por todo mundo, não é só por mim, né? Vamos aguardar os fatos e esperar que Deus nos guie. É isso aí. Em breve a gente volta. Tchau.